Hoje, 16/9/2014, estamos entrevistando pelo projeto de História Oral do TRT o desembargador federal do Trabalho, Sebastião Renato de Paiva. Bom dia, doutor Sebastião. Bom dia. Em que data e local o senhor nasceu? Bom, de início, você vai me permitir, mas eu quero me congratular com a administração, com as administrações, né, do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, 18ª, pela criação e manutenção, né, sobretudo a manutenção. Criar é fácil, mas manter uma estrutura do Centro de Memória da 18ª Região, que é indiscutivelmente da maior importância para a 18ª Região, para o Tribunal e para o Estado de Goiás também. E registro também minha satisfação em conceder essa entrevista para falar da minha passagem pela Justiça do Trabalho, em especial pela minha passagem pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região. Respondendo a sua primeira pergunta, eu nasci no dia 21 de julho de 1946, como diz o ministro Marco Aurélio, nós somos do ano da Constituição de 46. Em Três Corações, município que se localiza no sul do estado de Minas Gerais. E eu registro um fato que eu considero da maior importância. Três Corações foi fundada por goianos, por 3 boiadeiros goianos. Esse fato está registrado no primeiro verso do hino de Três Corações, que diz: de Goiás eram 3 boiadeiros, 3 violas traziam os tropeiros, fundadores do nosso torrão. Talvez esse fato explique todo esse meu vínculo afetivo, né? Todo o apreço que eu tenho pelo nosso querido estado de Goiás. O meu pai, Plínio Bueno de Paiva, era natural de Paraisópolis, também no sul de Minas Gerais. E era sobrinho do senador Bueno de Paiva, que foi vice-presidente da República no governo do presidente Epitácio Pessoa. Meu pai gostava de acompanhar a vida nacional a ponto de assinar um jornal do Rio de Janeiro, um jornal de São Paulo e um jornal de Belo Horizonte. Como que ele gostava de acompanhar. Mas tinha essa curiosidade, então ele não falava para ninguém quem ele votava. Eu falei que ele levava as últimas consequências a garantia do voto secreto, né? Então, não, voto é secreto. E a minha mãe, Felícia Capelo de Paiva, era filho de pai italiano, italiano lá do norte da Itália, da região do Piemonte, e de brasileira, filha de italiano. Então o vínculo com a Itália era muito forte. Era natural de Nepomuceno, município também do sul de Minas. E o meu pai foi de 1931 até 1967 gerente da Companhia Sul Mineira de Eletricidade, empresa que na década de 60 passou a pertencer à CEMIG, que é a Companhia Energética de Minas Gerais. A minha mãe, não obstante tenha se formado pelo Colégio Sion, que era um colégio tradicional, né? Uma referência da área de educação, com o casamento passou a cuidar exclusivamente da administração doméstica. Era o usual na época, né? Mas sempre auxiliado por excelentes empregadas domésticas, viu? Então, as domésticas são muito importantes. Que memória o senhor traz da sua infância e adolescência? A lembrança que eu guardo da minha infância e adolescência é a melhor possível, né? E tinha uma curiosidade, o meu irmão mais velho gostava de fazer serenatas, né? Era um seresteiro. E costumava cantar
uma música belíssima, de autoria do Ataúfo Alves, que chama Meu Tempo de Criança. Não sei se você conhece essa música, mas é muito antiga, né? E o último, aí ele descreve a vida dele de criança lá na cidade dele, Miraí. E o último verso da música do Ataúfo Alves é: eu era feliz e não sabia. Então já naquela época nós mudamos a letra da música. Eu era feliz e já sabia. Eu não mudamos com a licença do compositor, né? Aí eu somente comecei a trabalhar profissionalmente em agosto de 64, quando contava com pouco mais de 18 anos, né? Até então me dedicava exclusivamente aos estudos, às práticas esportivas, aquela vida na cidade do interior, né? E já na adolescência, eu aspirava a ser magistrado. Talvez uma das explicações seja o seguinte: o meu pai era muito amigo do juiz da comarca Três Corações, Dr. Olavo Mentel Duarte. E quase todos os domingos, meu pai e Dr. Olavo se encontravam na praça principal da cidade para conversar. E eu sempre acompanhava meu pai, que eu gostava de participar, né? E nesses encontros do meu pai com o Dr. Olavo, eu já imaginava magistrado como o Dr. Olavo, né? Que era uma figura extraordinária também, o Dr. Olavo, sabe? Muito atencioso. A minha trajetória estudantil foi normal. Não tive nenhuma reprovação. Curso primário no grupo escolar Bueno Brandão, que por coincidência era parente do meu pai pelo lado dos Bueno. Ginasial e colegial, como se falava na época, né? Hoje se fala, acho que é primeiro grau, segundo grau, um negócio assim. No Colégio Estadual Três Corações. Naquela época, as escolas públicas eram muito boas. Hoje eu não sei como andam nossas escolas públicas, mas naquela época eu posso garantir que era muito boa. Viu? Quais os planos o senhor tinha em mente para o seu futuro profissional, ao deixar a faculdade de Direito? Ao deixar a faculdade de Direito, o meu objetivo, por tudo que eu já disse, era a magistratura. Essa história do Dr. Olavo. Fiz minha inscrição como advogado, né? Sem ser pretensioso, mas eu brincava. Eu não sou advogado. Sou bacharel em Direito no exercício temporário da advocacia. A advocacia era só um momento de passagem. Pelo menos sonhava isso. Isso não obstante o grande apreço que eu tenho pela advocacia. Eu acho uma profissão belíssima. Eu não me adapto muito à advocacia, não, mas eu acho uma profissão belíssima. Defende a vida, a liberdade, a honra, o patrimônio das pessoas. É uma profissão belíssima. E na minha administração no tribunal, meu relacionamento com a OAB e com a Associação Goiana dos Advogados Trabalhistas foi simplesmente primoroso. Até me deram aquela placa ali. Então, o meu projeto era a magistratura. Fiz o curso dirigido já para a magistratura, né? Esse era o projeto. Em que ano o senhor ingressou na Justiça do Trabalho? Eu fui nomeado juiz de trabalho substituto no dia 22 de janeiro de 73. Ou nomeado. E tomei posse no dia 26 de janeiro de 73. Entrando imediatamente em exercícios. Falei, mas não, tem que entrar em exercício imediatamente. Onde o senhor começou a proferir suas primeiras sentenças? Em qual cidade? A primeira convocação foi para Brasília. 5ª Junta de Conciliação e Julgamento de Brasília. Mas lá eu fiquei, foi uma convocação curta.
Aí eu voltei aqui para Belo Horizonte, né? E fui convocado para julgar uns processos que os juízes presidentes juntos tinham se dado por impedido ou suspeito. E depois, durante 6 anos e meio, né, como juiz substituto, substituí todas as juntas de Brasília, em quase todas de Belo Horizonte, em Montes Claros, em Juiz de Fora, em Cataguases, Conselheiro Lafayette, Barbacena, quase todas as juntas aqui de Belo Horizonte, porque o nosso período de juiz substituto foi longo, 6 anos e meio, né? Eu ia perguntar ao senhor o que levou a escolher a magistratura trabalhista. O meu objetivo, como eu já disse, estou sendo até repetitivo, sempre foi a magistratura, né? Sim. Que poderia ser a trabalhista, a federal, a justiça comum, isso não tinha assim. O concurso público que se abriu no segundo semestre de 71 foi para a Justiça do Trabalho da Terceira Região, quando eu contava com menos de 1 ano de formado. E aqui havia uma situação curiosa. Os concursos da Justiça do Trabalho exigiam prática forense, mas não condicionava essa prática a um tempo mínimo de inscrição como advogado. A Justiça Comum, por exemplo, aqui de Minas e de São Paulo, exigia 3 ou 4 anos de inscrição como advogado para se inscrever nos respectivos concursos. Então, até do ponto de vista legal, eu não poderia me candidatar. E aqui eu falo, além do mais, eu fui aluno do professor e desembargador Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena, que eu já falei, né? Que é reconhecidamente um dos maiores nomes do direito do trabalho de nosso país. Eu quero até fazer um registro a propósito. Eu acho que foi um grande equívoco da emenda constitucional 45 de 2004, essa última reforma do Judiciário, que estabeleceu a exigência de 3 anos de atividade jurídica ao bacharel em Direito para inscrever no concurso de juiz. Prática forense, sim. 3 anos de atividade jurídica ao bacharel em Direito, acho uma exigência equivocada. E tem mais. O próprio Tribunal de Justiça de São Paulo, até onde eu sei, na época, estava estudando ou chegou a cancelar a exigência dos 3 ou 4 anos de atividade jurídica como advogado. Pois muitos valores, recém-saídos de faculdade, alunos brilhantes, eram aprovados em outros concursos, se afeiçoavam às novas instituições que passavam a pertencer e não mais se interessavam em ser juiz do estado de São Paulo. Então, eu fiz o concurso de juiz de trabalho na Terceira Região, foi em julho de 72. Tomei posse, como já disse, no dia 26 de janeiro de 73, com pouco mais de 2 anos da minha formatura em Direito. Essa foi a minha trajetória. O presidente Getúlio Vargas referiu-se à CLT como sendo a Carta de Emancipação Econômica do Trabalhador Brasileiro. Contudo, mais de 70 anos após a criação da CLT, grande número dos trabalhadores brasileiros ainda não possuem seus direitos garantidos. Como o senhor avalia essa realidade diante da afirmativa de Getúlio Vargas? A referência ao Getúlio Vargas, à CLT, como Carta de Emancipação Econômica do Trabalhador Brasileiro, não passa de mais uma dentre tantas
frase demagógica, populista e inconsistente. Até porque a própria CLT, no artigo 7º, letras A e B, estabelece que há, como regra, a exclusão dos trabalhadores domésticos e rurais da esfera de aplicação da CLT. Se ela é a carta de todos, e os domésticos, onde que fica nessa? E o trabalhador rural? A lei do trabalhador rural só veio a entrar em vigor em 63 e depois foi modificada. O que eu quero dizer é o seguinte, que passados 60 anos do suicídio de Getúlio Vargas, a passagem do mesmo pela vida pública nacional vem sendo analisada de uma forma mais objetiva, sem a componente da emoção e da paixão que o dramático suicídio provocou na sociedade brasileira. Realmente foi um trauma. Eu cito como exemplo o livro Getúlio, do jornalista e escritor cearense Lira Neto, em 3 volumes, que analisa com objetividade e brilhantismo toda a vida do Getúlio Vargas, da infância até o suicídio. Porque o que sai muito de Getúlio é muito laudatório. Ele criou um departamento de imprensa e propaganda só para fazer o culto da personalidade. Essa é que é a realidade, o DIP. Então, não sei se a vida e a morte do Getúlio é um bom exemplo para a nossa juventude, não. Não sei. Quem lê esses livros, cada um que faça a sua conclusão, né? E tem um livro, um artigo brilhante do Sarney, presidente Sarney, publicado no jornal Folha de São Paulo, em 27 de agosto de 2004. Hoje, esse ano está comemorando 60 anos do suicídio, né? Em 2004, 50 anos. Em que o artigo se chama, o título, Vargas, um destino. Então, a gente tem que analisar as coisas sem paixão, né? Tem suas qualidades, mas tinha também muitos defeitos. A existência desse departamento de imprensa e propaganda, destinado ao culto da personalidade, sobretudo em plena ditadura Vargas, não sei se fez bem ou se fez mal a imagem do Getúlio. Eu acho que é capaz de ter feito até mais mal do que bem, sabe? É uma coisa artificial, né? Não sei se foi bom, não. Até agora eu vou ser até um pouco duro, mas eu falo o seguinte. Frase como a citada, de que a CLT é a carta de emancipação econômica do trabalhador do Brasil, só pode ser aceita por quem for sócio do clube do Me Engana, que eu gosto. Então, melhor só se fosse verdade, né? Mas não é bem assim, não. A ditadura instaurada no país após o golpe de 1964 impôs alguma modificação no seu modo de vida ou na sua rotina de trabalho? Os governos militares em nada interferiram na minha vida pessoal e na minha rotina de trabalho, seja como estudante de nível médio ou universitário, seja como diretor e redator do jornal Tribuna Tricordiana, que eu também fui diretor de um jornal lá dos Corações, seja como magistrado. Os militares, de um modo geral e por formação, têm muito respeito pelo Poder Judiciário. Não sei pelo Judiciário eu sei porque em Três Corações, que é a minha cidade natal, tem 2 unidades do Exército, a 13ª CSM e a ELSA,
que é a Escola de Sargento das Armas. E o relacionamento com o Poder Judiciário sempre foi harmônico e respeitoso. Agora, voltando um pouco à faculdade, tem uma curiosidade. Meu pai me insinuou, assim, sugeriu não fazer vestibular na Federal. Por quê? Foi no ano de 66. E os alunos da Faculdade de Direito Federal estavam muito preocupados em atuação político-partidária, passeata, greve, confronto com a polícia. E meu pai sabe que eu sempre gostei de acompanhar a vida nacional. E tem mais. Do jornal aqui de Minas que ele assinava, que chamava O Diário, vários colaboradores do jornal, vários, eram professor na Católica. Mas eu acho que a preocupação maior dele falou, não envolve muito com esse. Era uma época de governo militar e tal. Falou, vai estudar na Católica, que é mais tranquilo. E realmente a previsão dele se confirmou. A Federal chegou a ponto de ter duas formaturas. Turma rebelde formava num dia, formatura oficial no dia seguinte, e muita passeata. Mas eu não vou falar isso. Vou falar da ideia do meu pai, falando, fica lá na Católica, é mais tranquilo. Enquanto juiz da Terceira Região, o senhor atuou nos estados de Minas Gerais e também em Brasília. Faça um paralelo das dificuldades enfrentadas nesses dois estados. E Goiás também. Goiás. Anápolis. Isso. Mas então, eu atuei em Minas, Goiás e o Distrito Federal. Certo. As dificuldades encontradas foram basicamente em relação às instalações das juntas de conciliação e julgamento. No interior de Minas, na maioria dos casos, as juntas funcionavam em áreas cedidas nos fóruns da Justiça Comum, o que não era bom do ponto de vista institucional, embora eu sempre tivesse mantido um excelente relacionamento com os juízes da Justiça Comum. Mas institucionalmente, né, um órgão do Poder Judiciário Federal funcionar de favor, a realidade é essa, de favor, não era bom. Em Brasília, além das instalações não serem boas, as juntas funcionavam no prédio do Ministério do Trabalho, favorecendo a confusão que existe até hoje. E muita gente chama a Justiça do Trabalho de Ministério, né? Até hoje. O pessoal mais simples, vou levar um empregador no Ministério, não é Ministério, é Justiça. E lá em Brasília, eu não podia nem falar que eu estava errado, né? Funcionava no Ministério. Não é? Mas então, agora, em Anápolis, eu encontrei a situação mais dramática possível e imaginável. Não existia sequer contrato de locação entre o proprietário da sala e o Tribunal do Trabalho da Terceira Região. A junta estava sob ameaça de despejo, literalmente. Aí o presidente da época, que é o desembargador Paulo Emílio Vilhena, né, me convocou lá para substituir lá, mas com a principal recomendação era essa: resolva o problema da junta de Anápolis. E ele tinha muito carinho por Goiás também, porque aquela amizade dele com o Paulo Fleury foi logo em Goiás, na minha administração. Então, aí contando com a colaboração dos juízes classistas, o senhor Amadeu e João Rosa, não sei se você conheceu o João Rosa, né? Conheci. Alugamos uma casa para a junta em Anápolis, com a celebração do contrato de locação entre o proprietário e o Tribunal Regional, regularizou a situação.
E o curioso é que 20 anos depois, a minha administração, né, no TRT da 18ª região, nós adquirimos um ótimo prédio. Não sei se você conhece lá. E além das duas juntas já existentes, instalei a terceira e a quarta junta de Anápolis. Fora isso, sempre encontrei um quadro de servidores altamente qualificados. Não é? Você funcionário lá, você sabe. O TRT tem um quadro de funcionários da melhor qualidade. Né? Não é porque está na sua presença, porque você faz parte, mas isso vale para os 600, 800, eu não sei nem quantos funcionários. Mas nunca tive problema de funcionário na minha administração. Todos idealistas, dedicados. E os juízes classistas eram todos muito respeitados no meio social. O Amadeu e o João Rosa ajudaram muito para resolver o problema da locação lá da Junta de Anápolis. Né? Então foi muito bom. Então, em relação ao estado de Goiás, a minha única experiência foi na Junta de Anápolis, que encontrei nessa situação dramática. Em relação às outras, nunca soube se era bem assistida ou não, não sei. Em entrevistas anteriores, percebe-se que no início a Justiça do Trabalho em Goiás enfrentava muitas dificuldades, por ser jurisdicionada à terceira região, Minas Gerais, por causa da distância, falta de pessoal e até de material de escritório. Quanto ao senhor, enquanto atuava no primeiro grau nas JCJs do interior, quais as dificuldades que o senhor enfrentou? Fale para nós sobre isso. Foi isso que eu já falei, né? As instalações. Agora, Goiás, propriamente dito, que eu falei, eu não posso falar porque eu só estive em Anápolis, cuja situação era simplesmente dramática, né? Está sendo despejado, ameaçado de despejado. O juiz ia chegar lá para fazer a audiência e ó, os móveis estão todos despejados aqui dentro. Então, não sei, mas... Fale sobre a Justiça do Trabalho antes e após a Constituição de 1988. Antes da Constituição de 88, a Justiça do Trabalho cumpriu plenamente a finalidade para a qual ela foi criada. E após a Constituição de 88, continuou a cumprir plenamente as finalidades pelas quais foi criada. Sobretudo, colaborar para a manutenção da paz social, né? Num país como o nosso, em que os indicadores sociais são bastante preocupantes, né? A realidade social brasileira é um pouco preocupante. Doutor Sebastião, quando foi que começou a ventilar a ideia da criação do TRT da 18ª região? Quais foram os motivos e quais as necessidades que levaram à criação do TRT de Goiás? O artigo 112 da Constituição de 88, cuja redação já foi até alterada, dispunha que deveria haver pelo menos um TRT em cada estado da federação. E por que esse pelo menos um? Porque São Paulo tinha a 2ª e a 15ª região, né, Campinas, mas pelo menos um. E a par dessa determinação constitucional, um percentual altíssimo de processos que tramitava no TRT da 10ª região era originário do estado de Goiás. Em 1967, eu passei o ano todo convocado para substituir na 10ª região e eram
muito grande o número de processos originários do estado de Goiás. Então, esses dois fatos justificaram plenamente a criação do TRT do estado de Goiás. A determinação constitucional e o volume de trabalho, né? Qual foi o seu papel na criação e instalação do TRT da 18ª Região? Eu não participei do processo de criação do TRT. Apenas acompanhei a distância. Não procurei nenhum ministro do TST, tem alguns que poderia procurar. Não procurei nenhum deputado, não procurei nenhum senador. Podia procurar os senadores aqui de Minas, né? Não obstante, vinha com simpatia, lógico, né? A criação do TRT e passei a meditar sobre a possibilidade de vir a fazer parte do novo TRT, o TRT de Goiás, naturalmente, conforme viesse a dispor a lei de criação. A instalação do TRT foi coordenada pelo desembargador instalador. Acho tão uma explicação meio interessante. Desembargador instalador, que foi o desembargador Otávio Maldonado, né? E por uma comissão designada pelo presidente do TST. Uma coisa que eu me empenhei um pouco com o desembargador Maldonado foi no sentido do TRT vir a ser instalado no prédio da Avenida Portugal. Um prédio que eu acho muito simpático. Não sei se você acha. Eu acho aquele prédio da Avenida muito simpático, sabe? E não no prédio que a comissão do TST havia alugado lá no setor Vila Nova, que não era um prédio, uma instituição recém-chegada, um prédio que não tinha a presença que o da Avenida Portugal tinha, né? E isso realmente o Maldonado não aceita, não. O Maldonado sempre muito cauteloso, muito ponderado, né? Falei, não, pode até falar que eu estou criando caso, porque tem que ser lá na Portugal. E não sei se ainda continua a sede à disposição do tribunal, a do Portugal. Continua. Eu tinha muito simpatia, tenho muita simpatia pela sede lá, viu? Houve manifestação contrária à instalação do TRT de Goiás? Não sei se houve resistência à criação do TRT de Goiás. E aqui eu faço justiça ao ilustre e saudoso desembargador Oswaldo Neme, que era presidente do TRT na 10ª Região. Eu participei como juiz convocado de uma sessão do TRT da 10ª Região. E questionado a respeito, o presidente Neme disse publicamente que não faria, como não fez, qualquer gestão para impedir ou dificultar a criação do TRT de Goiás. E mais, afirmou que era uma questão do TST, do Poder Legislativo, da Presidência da República, que não cabia à presidência do TRT da 10ª Região interferir no caso. Ele foi sucedido pela desembargadora Heloísa Pinto Marques, que também não criou nenhuma dificuldade. E os demais desembargadores também, da 10ª Região. Então, nessa área específica, não houve, ou pelo menos até onde eu sei, não teve resistência nenhuma. O senhor lembra como foi definida a composição do novo tribunal? A lei que criou o Tribunal de Goiás, a Lei 7873, né, de 89, prevê a seguinte composição: 2 vagas, uma por antiguidade e uma por merecimento, para a 10ª Região. 2 vagas, uma por antiguidade e outra por merecimento, para os magistrados da área desmembrada, ou seja, os juízes que atuavam no estado de Goiás, né? Uma vaga para a Ordem dos Advogados do Brasil, uma vaga
para o Ministério Público do Trabalho, um magistrado classista, representante dos empregadores com um suplente, e um magistrado classista, representante dos trabalhadores, também com um suplente. Como eu afirmei na solenidade na Câmara Municipal de Goiânia, quando eu recebi o título de cidadão goianiense, eu vim para o TRT de Goiás numa opção pessoal e consciente. O juiz Otávio Maldonado era mais antigo do que eu. E tanto é que foi o juiz instalador, foi o primeiro presidente, né? Então, depois que ele cedeu na eleição, e disse publicamente que viria pelo critério de antiguidade. Com isso, eu ficaria na 10ª região numa situação muito confortável. Era o juiz de primeiro grau mais antigo, sendo que a próxima vaga na 10ª região, que se avizinhava, estava escrito que ia sair logo, seria por antiguidade. Aí, assim, preferi disputar a indicação para promoção para o TRT de Goiás por merecimento. Mas eu quero fazer um registro aqui, até uma homenagem, um caso interessante, aos 2 magistrados que ao meu lado compunham a lista tríplice. O juiz José Luciano de Castilho Pereira, que depois foi até ministro, e Braz Henrique de Oliveira. E até onde eu sei, até hoje, uma atitude sem precedentes na história do Poder Judiciário brasileiro, fizeram um ofício conjunto ao presidente da República, afirmando que, sem importar em renúncia ou desistência, para não comprometer a triplicidade da lista, porque senão não poderia, mas se o presidente da República optasse pelo meu nome, teria a solidariedade deles, signatário do ofício. Você vê aqui. Conforme previsto, a vaga de antiguidade no TRT da 10ª região se verificou logo em seguida. E o juiz Zé Luciano foi promovido para o TRT na 10ª região, que ele era o imediato meu na antiguidade, né? Aí, posteriormente, aqui um registro do desembargador Zé Luciano foi nomeado ministro, onde teve brilhante passagem pelo TST. Então, o Luciano começou a atuar efetivamente no TRT em setembro de 90, até antes de eu atuar em Goiás, né? Porque o nosso TRT de Goiás só veio a ser instalado em 30 de novembro, né? Agora, isso é que sempre afirmei publicamente o acerto da minha decisão em vir para o TRT de Goiás. Não obstante o grande respeito e apreço que eu tenho pela 10ª região. Mas Goiás é um caso à parte, né? E em relação à sociedade goiana, que eu esperava que seria muito boa, minha surpresa foi muito mais, foi além, foi muito além do que eu imaginava. As autoridades e o povo de Goiás receberam muito bem o TRT. E há no estado de Goiás, como todo mundo sabe, uma forte presença do agronegócio. E não sei se tem fundamento, mas consta que o meio rural não é muito simpático a esses trabalhos. Eu não acredito nisso, não. A presidente da Confederação Nacional da Agricultura, que é lá de Tocantins, né? A senadora Cátia Abreu, fala que não, que o meio rural não tem nada contra esse trabalho, não. E procura cumprir rigorosamente a lei. Mas isso é uma superstição. Mas eu sei que consta isso, né? O meio rural é meio...
Então, tantas autoridades como o empresariado goiano receberam muito bem o TRT. Mas eu notei no tempo que eu morei lá em Goiás, o goiano sonha alto, né? Pensa grande. O goiano é beleza. Então foi excelente a recepção do TRT lá. Ok. O Tribunal da 18ª Região deu início aos seus trabalhos jurisdicionais em fevereiro de 1991, com uma carga de mais de 4.000 processos. Como venceram esse começo em função da inexperiência administrativa e do grande volume de trabalho? Realmente, na prática, ele começou a funcionar em fevereiro de 91, né? Antes, estava dando posse aos servidores e tal. A parte judicial não trouxe nenhum problema. Os desembargadores de carreira, Otávio Maldonado, eu, Platão e Alba Luz, nossa saudosa Alba, já tinham uma grande experiência judicial, né? O desembargador Guedes Amorim tinha grande experiência na advocacia, tendo inclusive presidido a OAB, seção de Goiás. Como a vaga do Ministério Público demorou muito a ser provida, doutor Alberto, mas demorou muito, foi convocado o juiz Enio Galarça Lima, conhece o doutor Enio, né? Que também com grande experiência, né? Os desembargadores classistas, Josias Xavier e o Norton Ribeiro Rúmio, ambos formados em Direito, traziam a experiência adquirida como integrantes do TRT da 10ª. Os suplentes também eram de alto nível. O desembargador Eile Alves da Rocha, você conhece o Eile, né? E o Jair Borges Taquari, não sei se você conhece também. Se não. Também. Então, foi... Aí nós adotamos, com algumas alterações para adaptar as peculiaridades da 18ª Região, o regimento interno da 10ª Região. Que a gente até já conhecia, quase que de cabeça, né? Adotamos um critério de distribuição dos processos equilibrado, eficiente. Então, do ponto de vista judicial, a entrada em funcionamento do TRT não trouxe nenhuma dificuldade, na minha avaliação. Agora, quanto à parte administrativa, era mais afeta a presidência, né? Então, os desembargadores não tinham grande participação nessa área, não. Mas eu imagino que correu tudo bem. O Guedes comprou aquele prédio, eu acho que foram criadas várias juntas, né? Eu acho que correu tudo bem. No biênio em que o senhor atuou como presidente, janeiro de 95 a janeiro de 97, foram dados passos importantes para a expansão da Justiça do Trabalho em Goiás, como, por exemplo, instalação da primeira e segunda JCJ de Aparecida de Goiânia, da terceira de Anápolis, aquisição de imóvel que abrigou a presidência, aquisição de imóveis para a sede das juntas de Anápolis e de Goiás, reformas, concurso público para provimento de cargo de servidores, entre eles médico, odontólogo, oficial de justiça avaliador, posses de servidores aprovados, valorização do processo de execução, realização de cursos de viabilização da participação de magistrados, entre outros feitos. Como foi administrar tantas necessidades? Fale sobre isso. Primeiro, sempre me incomodou muito
um órgão federal, eu já falei isso de passagem aqui, sobretudo um órgão do Poder Judiciário, funcionar onerando o Estado e os municípios, com aluguéis de sede, cessão de servidores e outras despesas. Sobretudo onerando os municípios. Aqui eu faço um parênteses. Sempre fui municipalista, de me vincular a movimentos municipalistas. E quando eu recebi o título de cidadão de Anápolis, que também me honra muito, tive a oportunidade de fazer em público minha profissão de fé municipalista. Esse é um problema no Brasil. Em vez de dar ao município a solução dos problemas, eles federalizam o problema e dificultam tudo. Não é? Então me incomodava muito isso. O município arcar com despesa de prédios para o funcionamento de junta, ceder funcionários com ônus. E, repetindo, além do mais, do ponto de vista institucional, um órgão do judiciário tem que ter seu prédio próprio, seu fórum, ou alugado, ou de preferência próprio mesmo. Né? Quanto ao processo de execução, é o que interessa ao vitorioso na demanda. O empregado que ganhou uma causa trabalhista não interessa saber a natureza jurídica de um instituto trabalhista, se é salarial, se é indenizatório, se é salário diferido. Isso é coisas acadêmicas. O que ele quer, o que interessa é receber o seu crédito. Sem nenhuma crítica, o problema dele não é discutir natureza jurídica de instituto jurídico, né? Daí a importância do processo de execução. E quanto à participação de juízes e servidores em congressos e seminários de estudo de âmbito nacional, sempre considerei da maior importância para a troca de experiência, para a troca de conhecimento, para se conhecer efetivamente o nosso país. Uma coisa é a gente escutar desde pequeno que o Brasil é um país de dimensão continental. A gente cresce ouvindo isso, e até hoje eu ouvi isso, né? Outra coisa é ver de perto as diferenças entre as regiões do Brasil, né? É o Rio Grande do Sul, é Rondônia, é o Amazonas, é Brasília, é Goiás, é muita diferença. Então, eu senti muito essa diferença nas reuniões dos colégios de presidentes e corregedores dos tribunais da Justiça do Trabalho, né? E ficava muito feliz, porque o estado de Goiás e o TRT da terceira região sempre ficava muito bem situado em todos os aspectos. Então, e para atender tantas necessidades que eu considerava prioridade, mais do que necessidade, é uma prioridade, né? Foi necessário inicialmente trabalhar na elaboração do orçamento. Eu gostava de acompanhar o orçamento e tal. Antes de assumir a presidência, eu tirei 3 meses de férias só para estudar essa matéria. E, no segundo momento, acompanhar a execução do orçamento, para não faltar os recursos necessários ao cumprimento dos objetivos. Então, agora, isso é da maior importância, né? Esse contato. Mas é curioso, viu? Você vê como tem diferenças. No Pará, no Paraná, eu até gostava de... Era uma fotografia do Brasil, né? Doutor Sebastião, o senhor vinha atuando como magistrado durante muitos anos.
E então deu-se início à sua gestão como presidente do TRT. Como o senhor se sentiu enquanto administrador de um órgão tão importante? Eu sempre gostei muito, demais, da atividade judicial. Costumava dizer que bom era ser juiz convocado, sabe? Para substituir no tribunal. Não participava da matéria administrativa. Atividade judicial não aborrece, é um prazer, é o dever transformado num prazer. Atividade judicial. E atividade administrativa, essa pode trazer grandes aborrecimentos. Eu até não tive muito problema não, mas o potencial em outros tribunais mais ou divididos, lá de Goiás não é dividido, mas em outros, que a divisão interna é muito grande, dia de matéria administrativa é um problema. Então, eu pensei muito em pedir dispensa do exercício da presidência do tribunal, porque a lei orgânica prevê isso. Olha como é que a lei orgânica é romântica. Em todos os estados tem uma briga tremenda para ser presidente e ela tem um artigo falando, não, se o juiz quiser abrir mão, é obrigado a aceitar, mas se ele quiser abrir mão, o tribunal, antes da sessão, libera ele. É muito romântico esse artigo. Então, eu pensei até nisso. Mas eu tenho por princípio o seguinte, eu posso arrepender das coisas que eu faço e não arrepender por não ter feito. Acho que a pior coisa que tem é se arrepender de não ter feito uma coisa, né? Então, aí eu resolvi encarar a presidência, sabedor das dificuldades de administrar entre iguais. O deputado Michel Temer, que é o atual vice-presidente, né, da República, quando era presidente da Câmara dos Deputados, ele ressaltou esse fato. No Executivo, todos os ministros são demissíveis ad nutum. Mas no Legislativo e no Judiciário, a administração é entre iguais. Titulares de mandato, titular de cargo vitalício. Então, não é fácil. Citei no meu discurso de posse uma constatação do governador Milton Campos, nosso foi governador aqui, que era um pensador muito brilhante, que dizia as dificuldades no Brasil de fazer uma administração mais da lei do que dos homens. Se aplicar a lei, às vezes contraria muitas situações. Então, no entanto, eu não me arrependo de ter exercido a presidência do TRT. Pude colocar em prática algumas ideias que eu tenho da justiça. Ainda citando o nosso governador aqui, o Milton Campos, procurei fazer uma administração simples, como é do meu gosto pessoal, e austera, como convém à República. Isso ele falou no discurso dele de posse, e eu busquei lá. Então, mantive um ótimo relacionamento com o governador Maguito. Inclusive, foi a primeira vez que o governador participou da posse. Foi na minha posse, o Maguito. Com a Assembleia Legislativa, com o prefeito de Goiânia, era o professor Darcia Corns, que era gaúcho. Gostava muito de música gaúcha, conversei muito com ele sobre música gaúcha, que realmente é uma música muito bonita, música gaúcha. Com o presidente de todos os tribunais de trabalho do país, com a OAB, com a AGAT, que eu já falei, com o Ministério Público do Trabalho. E aqui, para mim, é importante, recebi o título de cidadão honorário de Goiânia, de Anápolis, e a medalha
Pedro Ludovico, da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, que eu guardo com o maior carinho. Frequentei exposição, isso fala que o meio rural é meio hostil à justiça, nada. Frequentei exposição agropecuária em Goiânia, em Anápolis, sempre recebido com a maior consideração e cortesia. Às vezes até me assustava, registrava até a minha presença, acaba de chegar no recinto, fulano de tal, presidente até. Então, foi uma beleza, viu? Então, se permanecesse exclusivamente na atividade judicial, provavelmente eu não teria recebido. A atividade judicial é muito restrita lá, né? Então eu guardo na memória todos os bons momentos que eu vivi na presidência. Os demais a gente esquece, né? Alguns poucos, não foram muitos, não. E mais, depois eu senti, ser presidente do TRT, pela relevância que o TRT tem, inclusive, no estado de Goiás, e eu acho que transcende na minha pessoa para ser um verdadeiro patrimônio da família, sabe? Desembargador, os juízes classistas já não existem mais na Justiça do Trabalho. Na sua opinião, a retirada deles foi um equívoco, uma precipitação, ou foi uma consequência da modernização necessária dos procedimentos processuais? Eu sempre convivi bem com os antigos vogais, né? E que, a partir da Constituição de 88, passaram a ser denominados juízes classistas. E essa convivência se estendia, era muito boa, tanto com os classistas da junta, quanto os desembargadores classistas, aqui da 3ª região, da 10ª região, e especialmente os classistas do TRT de Goiás. Inclusive os suplentes, eu já falei aqui deles. Sobretudo na junta de conciliação, a atuação dos vogais e, posteriormente, dos juízes classistas, na minha opinião, era importantíssima. Colaborava extraordinariamente na conciliação dos processos e, sobretudo, eu enfatizo muito, e em outra oportunidade eu vou repetir isso, o desarmamento dos espíritos. Eu não tenho informação de como, se com a extinção dos classistas de primeiro grau, sobretudo, se foi mantido o mesmo percentual de conciliação. Não tem. Gostaria até de ter esse dado, mas não tem. Ou se vem ocorrendo esse desarmamento de espírito entre as partes, que para mim é o mais importante. É que eles falam, as classes podem ser diversas, mas não precisam ser adversas, né? Pode conviver civilizadamente, né? E acho até, aqui uma coisa que eu acompanhei, eu morava em Brasília e acompanhei muito de perto os trabalhos da Constituinte, da Constituição de 88. E o que irritou muitos magistrados foi a alteração da denominação de vogal para juiz classista. O Flávio de Kovács, que você deve conhecer, que é psicanalista, não sei o quê, pessoa conhecida aí, tem um livro que todo mundo deveria ler, em especial o juiz. Acho que antes o juiz, antes de entrar em exercício, devia ler esse livro. Vaidade, o vício dos vícios. Sabe? Então, usou como biombo para extinção do juiz classista
presidente Sarney fala uma coisa seguinte: muitas vezes usa-se um biombo de uma causa nobre para chegar a um ponto totalmente diferente. O biombo era o custo do jeton. Como se fosse o jeton dos classistas que ia quebrar o país. Mas isso poderia ser resolvido simplesmente com a lei ordinária. O jeton seria pago pelo sindicato, federação e confederação. Pronto. Se o problema é esse, é não quebrar o país. E os juizados especiais da Justiça Comum criaram a figura do conciliador, poupando o juiz desse contato direto com as partes. Eu nunca gostei desse contato direto. Que não era bom nem para a pessoa física do juiz e, na minha opinião, nem para a própria imagem do judiciário. Porque, não sei agora qual na prática, mas poderia ter mantido. Eu até brinco que o juiz perdeu o título de presidente, né? O juiz de junta tinha o título de presidente, não tem mais, né? Doutor Sebastião, o estado de Goiás, até há pouco tempo, era considerado um dos estados mais atrasados da União. No entanto, o TRT de Goiás, um dos mais jovens do Brasil, se tornou um dos melhores do país, servindo até de modelo para outros regionais. Esperava que chegasse a tal ponto? Primeiro você vai me desculpar, mas eu não concordo que o estado de Goiás era considerado um dos mais atrasados. Isso, data vênia, como o Maldonado gosta de falar, ele usou data vênia algumas vezes, ele gosta de falar data vênia. Eu acho que antes da Constituição de Brasília, se poderia afirmar que Goiás era um estado isolado, não atrasado. Viu? No entanto, mesmo antes de Brasília, Goiás já dispunha de uma agricultura e uma pecuária pujante. Já tinha uma cultura própria. Cidades como Cidade de Goiás, Pirinópolis e outras, né? Tinha uma música sertaneja respeitada em todo o Brasil. É uma referência. Então, e a literatura regional? Hugo de Carvalho Ramos, Bernardo Ellis, o desembargador Maximiano da Mata, ótimo, os livros dele. E tantos outros, para não falar na Cora Coralina, né? Cora Coralina é o concurso, né? Então, Goiás tem tradição, tem cultura, não é? E conhecer os desembargadores que iam participar da instalação e, posteriormente, conhecendo os juízes de primeiro grau, eu nunca tive dúvidas que o TRT de Goiás ficaria, no mínimo, entre os 3 melhores do país. Isso no mínimo. Um modéstia, viu? Então, e aí eu lembro que a referência goiana para mim era o desembargador Paulo Fleury, aqui do TRT, né? De Minas, com quem eu tive um convívio razoavelmente próximo. E no centenário do nascimento, eu tive a oportunidade de encaminhar para o Centro de Memória, não é? Um relato sobre a amizade do desembargador Paulo Fleury e do desembargador Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena. E essa amizade era resultado da extraordinária cultura jurídica dos dois.
Eles costumam falar que os semelhantes ou os iguais se aproximam, né? Mas era o caso típico. Todos os dois brilhantes. Não sei se você conheceu bem o Dr. Paulo Fleury. Uma cultura. E como que gostava da magistratura. Foi juiz, deixou de ser juiz, foi deputado federal, poderia ter sido governador, não é? Foi governador substituto. E aí saiu uma lei possibilitando ele voltar. Ele fala, aqui ó, tem coisa melhor que ser juiz, não. Você só decide com a sua consciência e pronto. Não é? Uma cultura. Então, com uma referência dessa. A Justiça do Trabalho hoje é a justiça mais célere do Brasil. A mais respeitada, a mais popular e também a de fácil acesso. O que se deve a isso? Realmente, a Justiça do Trabalho sempre foi a mais célere e a mais eficiente do Brasil. Isso é ponto pacífico. Isso se deve, primeiro, às normas processuais modernas. O processo do trabalho sempre foi muito evoluído. E a cultura de trabalho dos juízes. Os juízes do trabalho têm uma cultura de trabalho. E também eu já falei e repito, o alto nível dos servidores da Justiça do Trabalho. Você tem uma estrutura de apoio boa, né? O resultado aparece, né? Agora, uma coisa curiosa, uma vez eu conversando com uma pessoa lá, ela disse que não sei o quê, que a Justiça do Trabalho cobra muito dos juízes, quanto a prazo para sentença, tal e coisa. Eu falei, olha, você está enganado. CLT não tem prazo para dar sentença. Quem fixa prazo é o CPC, que se aplica à justiça comum. Ele só aplica subsidiariamente ao processo de trabalho. Mas só que o prazo é esse, 10 dias, prorrogável por mais 10. Então é só seguir isso. Mas então, realmente, a Justiça do Trabalho funciona. Não é? Ela é eficiente e eficaz. Em 2012, o TRT de Goiás aboliu o uso do papel na composição dos processos judiciais, tornando a tramitação dos autos trabalhistas 100% eletrônica. Como o senhor enxerga essa realidade? Eu não sei como está funcionando na prática essa inovação do processo eletrônico, não sei. Eu já fiz até meu certificado digital, mas até hoje nunca usei. Agora, em princípio, toda inovação que, sem prejudicar o devido processo legal, vier facilitar ou acelerar a tramitação do processo, deve ser bem vista. Eu me lembro que na minha administração eu apoiei muito a informatização do tribunal. E uma coisa mais curiosa que eu até fiquei muito surpreso, a primeira vez que se falou em informatização lá na 10ª, houve uma reunião, eu acompanhei com a maior atenção, nada além disso. Aí quando implantou um sistema moderníssimo lá na 10ª, que foi até objeto de reportagem no Bom Dia Brasil, não sei, mas quando implantou esse sistema, o pessoal da informática foi lá em Goiânia me levar um convite especial. Falou, de ser convidado, muito bem, mas especial por quê? Porque o senhor não se lembra, o senhor que ficou mais atento à nossa reunião, tinha uns lá que estavam achando até graça, não estava dando a mínima para a nossa exposição, e o senhor apoiou, falou, disse que é isso mesmo, o futuro está
informatização. Eu falei, é curioso que eu sei muito pouco, né? Eu sou um minimoro. Mas que eu realmente apoiei. Que orientações o senhor daria a um magistrado que está iniciando a carreira e pretende ingressar na área trabalhista? Eu enfatizo isso todo dia, todas as vezes que as pessoas veem esse assunto. A primeira condição para exercer o cargo do juiz é ter vocação para a magistratura. Porque sem vocação, a magistratura se transforma num fardo pesadíssimo. Se o juiz, ser juiz pensando exclusivamente no valor do subsídio, é um desastre. É lógico que todo mundo precisa de uma remuneração condigna, mas isso é consequência. Outra coisa, eu acho também que o juiz deve julgar única e exclusivamente com a lei e com a sua consciência. Acho que o magistrado, com todo o respeito que mereça as instâncias superiores, não deve julgar preocupado se a sentença vai ser confirmada ou reformada. Isso não é problema dele. Eu lembro que era um dos poucos ou pouquíssimos juízes do Brasil que considerava constitucionais as leis e os decretos-lei que cuidavam de salário, ainda que importasse em redução do salário real. O meu entendimento era o seguinte: a redução salarial é proibida por ato do empregador, e não numa lei federal. A nação não pode ficar refém de uma política salarial. Não é isso? Então, no entanto, o Tribunal Superior do Trabalho editou as súmulas 316 e 317, reconhecendo o direito adquirido às diferenças salariais. Um desembargador lá da 10ª região, então, me perguntou como eu ficaria com o advento das referidas súmulas. Eu respondi tranquilamente, respeitosamente: para mim não altera nada. Vou manter meu entendimento. Em segunda, agora eu vou fazer uma pergunta com o maior respeito. Quero saber como que você vai ficar no dia em que o Supremo Tribunal Federal, vários meses ou vários anos depois, declarar equivocado o entendimento consagrado na súmula 316, 317. Eu já estava no TRT de Goiânia, quando o TST, em setembro de 94, após decisão do Supremo Tribunal Federal, declarando equivocado o entendimento contido nas referidas súmulas, cancelou a súmula. Com o maior respeito que mereça a súmula, o TST, repito, o juiz deve decidir com a lei e com a sua consciência, e nada mais. Essa é a minha visão. E uma coisa também que está me preocupando, teoricamente, é que vem generalizando no judiciário brasileiro a praxe, que eu considero péssima, do juiz ter o entendimento, ressalvar o entendimento pessoal para acompanhar o entendimento majoritário. Para mim, esse é o fim da função judicante. Uma expressão mais livre, para mim, é o fim da picada. Né? É o que eu acho um absurdo. Na sua opinião,
Qual foi sua maior contribuição como magistrado em sua trajetória na Justiça do Trabalho, tanto no primeiro quanto no segundo grau? Não sei se foi contribuição, mas eu destaco 3 fatos que marcaram minha passagem pela magistratura. Primeiro, amar a magistratura, né? Que é o principal. Segundo, dedicar exclusivamente à função judicante. E terceiro, como eu já disse, decidir sempre com a minha consciência, sem me preocupar se as sentenças ou os acordos seriam reformados ou confirmados pela instância superior. A dedicação exclusiva do juiz à função judicante é o sistema adotado na Europa. O Brasil gosta de copiar tanto, por que não copia coisas boas? Mas na frente eu vou falar de uma cópia mal feita que o Brasil fez. Então, eu tive até problemas pessoais por ter recusado vários convites para ser professor. Não que eu fosse professor, seria bom, mas convidado eu fui. Inclusive, para ser professor na faculdade em que eu me formei. Eu tive uma sorte, uma felicidade, que para contornar esses problemas, eu indiquei para a faculdade que eu me formei a então juíza Alice Monteiro de Barros. Foi juíza lá de Goiás, ela acho que instalou a 2ª vara de Goiânia, que se revelou uma professora brilhante, autora de várias obras jurídicas, que foi que melhorou um pouco, mas eles não perdoavam, achavam que eu estava esnobando, né? Mas não é isso, porque eu acho isso. E continuo achando. O juiz deve se dedicar exclusivamente à função judicante. Evidente, isso não impede o juiz de fazer conferências, escrever artigos para revista especializada, publicar obras jurídicas, mas eu acho que ele deve dedicar exclusivamente à função judicante. Desembargador, rememorando sua trajetória na Justiça do Trabalho, aconteceu algum fato inusitado que o senhor lembra sempre, que possa compartilhar conosco? Na época de substituto, eu inovei um aspecto. Eu fui o primeiro juiz de trabalho do Brasil, até onde eu sei, que fazia constar o nome do advogado na ata da audiência. E o registro, para mim, tinha 2 finalidades. Primeiro, eu fazia em homenagem à classe dos advogados. Eu não tenho muita vocação para a advocacia, mas eu já falei, né? Tenho um respeito extraordinário pela advocacia. Acho uma profissão brilhante. E segundo, que eu queria conhecer pelo nome todos os advogados que militavam na Justiça do Trabalho. Essa relação não pode ser mecânica, senão chegou tal. Então, eu fazia constar. E muito tempo depois, me parece que foi editado um provimento recomendando o registro do nome dos advogados na ata de audiência. Não sei se você sabe disso, mas parece que tem um provimento falando isso. Eu acho que é um mínimo. Aí você fala, não, mas vai atrasar, tem que pegar o nome do advogado reclamante, pegar o nome do advogado reclamado. Falou, isso é de menos, isso é questão menor. Tem que figurar o nome do advogado. Doutor Sebastião, o senhor foi advogado, juiz do trabalho, juiz titular adjunto, nomeado desembargador, vice-presidente, presidente do TRT da 18ª Região e administrador. Diante de tantas conquistas, o senhor diria que sua missão profissional foi devidamente cumprida ou ficou algum objetivo não alcançado?
Eu acho que a minha carreira na Justiça do Trabalho foi até além do que eu imaginava, sabe? Meu objetivo era chegar ao TRT pelo critério de antiguidade, e só. No entanto, fui promovido para o TRT de Goiás por merecimento, com um fato inédito que eu já relatei, né? Os 2 juízes que compunham a lista tríplice ter feito ofício ao presidente da República recomendando minha promoção. Nunca me imaginei fora da atividade judicial e, como já disse, exerci a presidência do TRT de janeiro de 95 a janeiro de 97. Nunca passou pela minha cabeça a ideia de ser ministro do TST, com todo o respeito que eu tenho pelo Tribunal Superior. E eu vou falar por quê. E aí, primeiro, eu acho que o ministro do Tribunal Superior não deveria ser, a indicação não deveria ser submetida à apreciação do Senado Federal. Acho que essa exigência devia ser reservada exclusivamente para a indicação de ministro supremo. O ministro supremo tem outra natureza. O cargo dele não é só juiz, não é? Então, a partir do momento que a Constituição de 88 fala que cabe ao TST ou ao STJ fazer a lista para ser encaminhada à presidente da República, eu acho que não deveria isso ser levado à apreciação do Senado. O maior respeito que eu tenho pelo Senado. Eu já falei aqui de passagem que o meu tio-avô já foi até senador, então tenho o maior respeito. E mais, quando eu morava em Brasília, pelo menos 2 vezes por semana, eu ia lá assistir a sessão do Senado. Então, tenho o maior apreço pelo Senado, mas acho isso um equívoco. Segundo, minha posição, que eu considero até radical, em certo aspecto, de só decidir de acordo com a lei e com a minha consciência, não admitindo a observância servil de súmulas, ainda que do próprio tribunal. Não é? O que seria uma situação muito constrangedora. Ia parecer até que seria um ministro rebelde. Eu não fui rebelde na minha adolescência, vou ser rebelde no final da carreira, então isso também... E essa praxe, então, que eu já falei também, de ressalvar o entendimento pessoal para acompanhar o entendimento majoritário. Não concordo com isso. E terceiro, o fato de eu sempre ter feito pessoalmente os meus votos. Até exagero que eu fazia à mão. Eu não cheguei nem ainda no estágio da máquina de escrever, que eu fazia à mão. O que é impossível com o volume de trabalho que tem no TST. Isso importa em dizer que é inevitável a hipertrofia das assessorias. As assessorias têm gente altamente qualificada. Mas o problema não é esse. Então, o que eu acho, o ato judicial é pessoal e indelegável. Então, e, com todo respeito, eu não me interessei nem em ser convocado. Não sei nem se seria, ou nem se entraria em lista. Estou sendo até meio pretensioso partindo desse pressuposto, não sei. Mas nem para... Por causa dessas posições que eu não abri a mão.
Agora se pergunta, a minha visão é certa ou errada? Não sei. Porém, essa é a visão que eu tenho da função judicante. Viu? Após a aposentadoria, a que tem se dedicado? Após a aposentadoria, eu reativei minha inscrição como advogado. Né? Procuro me manter atualizado com a jurisprudência e a legislação. Tem tempo para isso, né? Hoje. Tenho atuado em alguns processos judiciais, uns que inevitáveis, às vezes. Então, eu tenho atuado em alguns processos, embora, a rigor, não tenha aberto um escritório. Poderia até abrir um escritório aqui, né? Mas não quero. Eu sou meio contemplativo, sabe? Então, eu acompanho a vida nacional, as sessões do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Eu gosto muito de direito eleitoral. E, a propósito do direito eleitoral, eu escrevi em parceria com o desembargador Zé Nepomuceno, meu colega de turma aqui que era do Tribunal de Justiça, um artigo sobre a importância da fidelidade partidária na reforma política do Brasil. Sem muita pretensão, e o artigo teve uma repercussão acima de qualquer expectativa, a ponto de ter sido considerado na relação, ou usado pelo Tribunal Superior do Trabalho, na relação dos grandes julgamentos da história do tribunal. Nunca imaginei chegar a tanto. Depois eu vou te dar até uma cópia dos registros lá. Eu falei que isso aqui, acredite quem quiser, porque mas aconteceu. Então, tem uma pequena propriedade rural no município de Nepomuceno, que é a terra da minha mãe, né? Como diria o Sérgio Reis, não há músicas dele, só para manter tradição, né? Agora, entre 2001 e 2004, eu tive uma experiência muito boa. Um primo meu se elegeu vereador e durante 4 anos foi presidente da Câmara Municipal de Nepomuceno. Como ele é da área de saúde, meu primo é cirurgião dentista, ele me convidou para ser o assessor jurídico dele. E por incrível que pareça, no universo de mais de 850 câmaras municipais em Minas Gerais, a Câmara Municipal de Nepomuceno figurava no rol das 50 câmaras que não tinham autonomia financeira. A própria folha de pagamento dos subsídios dos vereadores era elaborada pelo Poder Executivo, que chegava ao cúmulo do absurdo de somente pagar o subsídio dos vereadores que fosse lá da bancada do prefeito. Uma coisa inacreditável. Então, e a decretação da autonomia administrativa e financeira da Câmara fora tentada várias vezes, mas a resolução era sempre arquivada por interferência do Executivo, para manter o controle da situação, né? Fizemos um estudo sobre a matéria, redigimos a minuta da resolução e, para surpresa geral, a resolução decretando a autonomia financeira da Câmara foi aprovada por unanimidade. Foi uma coisa inacreditável. E na placa que registra esse fato, tem uma frase, eu vou até te dar uma cópia, uma frase de minha autoria, que é a seguinte, que eu acho isso mesmo. O grau de evolução política de um povo se mede pelo apreço que tem pelo poder legislativo. E também atuei nos processos lá na Câmara, e que felizmente até nós ganhamos, né? Como poderia ter perdido, né? Mas ganhamos. Mas eu tive a oportunidade de registrar na defesa.
que eu acho também. Legislativo e judiciário fortes são o outro nome da democracia. Executivo é outro departamento. Mas, então, os presidentes da Câmara que sucederam meu primo me convidaram para continuar na assessoria jurídica. Mas declinei do convite por 2 motivos. O meu compromisso era exclusivamente pessoal, o meu primo. E segundo, como eu não moro no Nepomuceno, embora eu tenha até uma casa lá e o sítio, a assessoria jurídica exigia uma presença constante lá, pelo menos no meu modo de ver. Os presidentes, não, você vem só em caso de necessidade, não achava isso correto, ficar morando aqui, só lá uma vez por mês. Não, ou eu assumo a assessoria ou não assumo. No tempo que eu fui assessor do meu primo, toda semana eu ia para lá. Ficava de segunda a quinta. Então, agora de vez em quando eu sinto vontade de escrever um livro sobre direito público municipal, sabe? O professor Paulo Emílio até me estimulou a escrever. Porque a realidade é o seguinte, a maioria dos prefeitos, a maioria dos presidentes da Câmara, os prefeitos, os presidentes da Câmara, são pessoas corretas. Isso, às vezes falam mal, mas o Brasil tem 5.600 prefeitos. Os que não são corretos é um número muito pequeno. Agora, muitas vezes, eles ficam em dificuldades por falta de orientação ou de assessoria. O que é uma pena você ver pessoas sérias, respeitadas na cidade, no banco dos réus, né? Agora, quem já é delinquente, tem que responder, mas pessoas que acontece isso, é muito triste, viu? O objetivo deste projeto é produzir entrevistas que servirão como fonte de pesquisa sobre a trajetória da Justiça do Trabalho em Goiás. Outro objetivo é reunir as entrevistas em um vídeo documentário e a edição de um livro. Que mensagem o senhor gostaria de deixar registrada para aqueles que futuramente terão acesso a este depoimento? Eu queria deixar 2 mensagens, e se você me permitir, fazer um registro, uma análise sobre a realidade institucional brasileira. À vontade. Então, a primeira mensagem é dirigida a todos os bacharéis de direito do Brasil, em face da magistratura. E é a seguinte, eu até já falei, se submeter ao concurso de juiz em qualquer ramo do Poder Judiciário, se realmente tiver vocação para a magistratura. Se não tiver vocação, não vá ser juiz, e é uma tragédia. E a segunda mensagem é a todos os magistrados em exercício. E isso eu falei, algumas coisas que estou falando aqui, eu falei quando eu saudei os 16 juízes substitutos que tomaram posse. Que é o seguinte, fazer da vocação de juiz, mais que uma vocação, uma devoção. Não se deixar frustrar, nem dar ouvido àqueles que, isso eu falando, acanhados, obtusos, sem grandeza, preocupados apenas com estatística, degradar o juiz à situação de mero resolvedor de processo, substituindo o ideal de justiça pelo numeral da estatística. É um desastre. Eu disse isso na solenidade de posse de 16 novos juízes substitutos da 18ª região. E foi uma solenidade belíssima. Foi uma coisa que eu gostei de fazer na minha magistratura, foi essa saudação. E, sendo repetitivo, proferir sempre decisões de acordo com a própria ciência e consciência, sem nunca preocupar
se a decisão vai ser confirmada ou reformada pelas instâncias superiores. Estou sendo repetitivo, insisto nisso, e eu acho que isso tem que ser falado 24 horas por dia. Nada de ressalvar o entendimento pessoal para seguir súmulas ou para simplesmente acompanhar o entendimento majoritário. O procedimento em contrário, para mim, é a negação da atividade judicante. Como eu já falei aqui de passagem, nunca fui rebelde, o máximo que eu ainda admito é súmula vinculante no Supremo Tribunal Federal. É o máximo. Dentro daquela velha máxima de que o direito é aquilo que a Suprema Corte diz que é. Agora, quanto à realidade institucional brasileira, eu tenho uma grande esperança que um dia nosso país volte a adotar o sistema parlamentar de governo. A experiência parlamentarista no Brasil, no Império, foi simplesmente brilhante. Ficamos até hoje o maior tempo da nossa história sem crises institucionais. E nosso desenvolvimento econômico no Império foi superior ao desenvolvimento econômico dos Estados Unidos da América. Os republicanos, ainda que quisessem proclamar a República, nunca deveria ter substituído o parlamentarismo pelo presidencialismo. Não eram coisas incompatíveis. Vários países democráticos do mundo adotam o sistema parlamentarista, republicano e parlamentarista, não é? Então não há incompatibilidade nenhuma. Você vê a França, a Itália, a Bélgica e tantos outros. A Bélgica não, a Bélgica acho que é império, mas pelo menos a França e a Itália. Aí que eu falo, foi uma cópia infeliz e mal feita do presidencialismo norte-americano. O parlamentarismo salvou a democracia brasileira na crise da renúncia do senhor Jânio Quadros. A volta do presidencialismo, aquele quadro vivido na época, praticamente tornou inevitável o movimento civil e militar de 64. E o que é pouco divulgado, não sei com que interesse, é que a antecipação, é porque a emenda parlamentarista falava que o plebiscito seria realizado 9 meses antes do término do mandato. Ou seja, abril de 65. E já tinha eleições programadas para outubro de 65 e o mandato do João Goulart terminaria 31 de janeiro de 66. Estava claro na emenda constitucional número 4, que implantou o parlamentarismo. Aí não sei se não houve nenhuma outra emenda constitucional e marcaram o plebiscito para 6 de janeiro de 63. Um golpe. Onde que fica o artigo da Constituição que fala que tinha que ser 9 meses? Fizeram com mais de 3 anos de antecedência. Porque o parlamentarismo é o único sistema de governo que permite a queda do governo, que não mais corresponde aos anseios da nação, sem risco para o regime democrático. Então a Itália vive caindo lá, não tem problema nenhum. E num regime presidencialista é um problema. Quem sabe um dia volta, não é? Desembargador, que pergunta não foi feita ao senhor nesta entrevista que o senhor gostaria que eu a fizesse? Não, as perguntas acho que foram mais que o suficiente de eu
falar tudo que eu queria falar, sabe? Minha visão da magistratura, minha visão do poder institucional das instituições brasileiras, meu carinho para o estado de Goiás. Então foram ótimas todas as perguntas. Quem é Sebastião Renato de Paiva, na opinião de Sebastião Renato de Paiva? Na minha opinião, minha visão do mundo é de um democrata convicto, ainda que a democracia também tenha lá os seus defeitos e problemas, mas ainda é disparado o melhor regime. De um liberal com uma certa tendência conservadora, certo, porém, que atualmente o liberalismo somente se sustenta se apoiado numa preocupação social. A seiva do liberalismo atual é a preocupação com a realidade social, né? No plano das relações pessoais, eu procuro ser um militante em favor do bom e respeitoso relacionamento entre as pessoas, no desarmamento dos espíritos. Sempre que eu posso, eu falo, temos que desarmar os espíritos. Desde o meu tempo de magistrado, pois as pessoas atualmente andam muito agressivas, muito apegadas às coisas materiais. É evidente que ninguém pode ser contra uma pessoa que prospera, que constrói legitimamente um patrimônio, que proporciona emprego a outras pessoas. Pois, como diz Santo Tomás de Aquino, até para a prática de virtude é necessário um mínimo de condições materiais. Mas tem que haver um certo equilíbrio em tudo. Em todas as coisas tem que ter um certo equilíbrio. Eu me lembro num trabalho acadêmico que eu fiz em 1967, ou seja, há quase 50 anos, no auge da Guerra Fria, né? 67 ainda estava plena Guerra Fria. E a conclusão minha foi a seguinte: não e nunca os punhos cerrados do ódio. Não leva a nada. Também não os braços cruzados da indiferença. Não é bom. E sim, e sempre, os braços abertos da fraternidade. É assim que eu me vejo. Muito obrigado. Doutor Sebastião, o que é a vida? A vida é uma oportunidade que a pessoa ser útil, né? De alguma forma, não é? Fazer o bem na medida do possível, não é? Isso é que a pessoa tem que preocupar. É onde eu falo, já falei também de passagem, o perigo da vaidade, né? Antigamente eles falavam liberdade, liberdade, quantos crimes se cometem em seu nome. E eu falo, liberdade, liberdade, quantos atos incorretos, censuráveis, são praticados por causa da vaidade humana. Tem a vaidade positiva da pessoa querer ser um bom profissional, mas essa vaidade negativa de achar que é melhor que os outros, e achar que é mais bonito, que é mais inteligente, que é ele que sabe tudo, isso não leva a nada, não. Então, eu volto a esse livro aqui, do Flávio Gicovati, todo mundo tinha que ler esse livro. Todo mundo. Mas eu agradeço muito a sua oportunidade, né? Falar sobre Goiás.
Me emociono, né? Goiás me emociona. E acompanha a vida, até hoje, a vida do estado de Goiás. Uma vez eu brinquei com ele, falei, você não vai em Goiás? Eu falei, não tem jeito de eu ir em Goiás. Como é que eu vou num local do qual eu nunca saí? Não tem jeito. É uma possibilidade, que hoje é muito difícil, às vezes, sair, né? Mas eu acompanho a vida de Goiás. E não sei, Goiás é um dos melhores estados para morar, não é? Quem imaginava que há 30 anos atrás, que um candidato aprovado num concurso de juiz em São Paulo e em Goiás, optasse por fazer carreira em Goiás? Não é? E hoje tem acontecido isso com frequência, né? Goiânia é uma cidade ótima. Só me preocupa um pouco, isso aqui é um problema brasileiro, né? A população da cidade cresce muito, né? No Brasil, cresce muito. Aí dificulta um pouco. Mas Goiânia ainda continua um tamanho bom, né? Doutor Sebastião, em nome do Tribunal Regional do Trabalho e da Escola Judicial, eu quero te agradecer por essa honrosa entrevista. Quero dizer para o senhor que foi um prazer muito grande estar aqui essas 2 horas e meia, ouvindo o senhor. E o tribunal não pensou 2 vezes em adotar o projeto sugerido. Ele faz questão de tomar o depoimento de todos vocês que fizeram a história da Justiça do Trabalho, que foram personagens importantes na história do tribunal. Então, muito obrigada e foi um prazer muito grande. Obrigado. Obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade, né?